Recentemente uma jovem ao cantar em um evento de talentos evangélicos, chocou o mundo gospel pela letra que cantou, e muitos pastores se levantaram contra, e outros a favor da cantora. Isso mesmo, estou falando de Aimee Rocha. Hoje iremos ver 5 pastores que responderam a essa música de forma inesperada. E em primeiro lugar iremos ouvir o que falou o pastor Eliseu Rodrigues, que não foi muito a favor da letra cantada. Pastor, o senhor se sentiu ofendido? Sim. Por que tu se ofendeu? Porque eu faço parte do reino, porque eu faço parte da igreja. Quando eu vejo a igreja sendo atacada de um modo generalizado por quem não faz parte dela. Agora é o seguinte, ofender a moça também me ofende. Ela está falando de um grupo de pessoas, tomara, porque a intenção só Deus conhece. Agora, de modo generalizado, pessoal, a igreja ser atacada por um grupo que por ela nada faz, grupos de esquerda, progressista, socialista e LGBTs, batendo na igreja, nos evangélicos. A própria cristã fala como é a igreja. A própria cristã fala o que é a igreja. A igreja não é isso. A igreja não é isso. É isso que me ofende. Lacração. Crianças morrendo em Marajó, sendo sequestradas. Existe tráfico de crianças. Ela cantou uma realidade que nós terceirizamos para o governo. Irmã, existem 3 instituições, e aqui não é um ataque à sua pessoa, tá bom? E nem é compositora, nada. Existem 3 instituições que Deus criou, minha irmã. Família, igreja, governo. Deus criou o governo para fazer o bem. Mas esse negócio no Marajó, alguém lá atrás havia avisado. E todo mundo que hoje está usando a música para ressuscitar o problema do Marajó, caiu macetando, né? A palavra macetar. O segundo que postou um vídeo em seu canal comentando sobre a música que está causando tanta polêmica foi o pastor Rodrigo Mocelin. Veja o que ele disse. E acredito que a música trata da falsa igreja. A música não é uma crítica ao evangelho, à igreja verdadeira, mas ao evangelho de fariseu. Não é isso que a canção canta? Não é isso que a canção declara? Tanto que na própria bancada do programa em que a Aimee se apresentava, um homem que ajuda várias crianças, ele não ficou ofendido. Ontem eu estava pregando lá em Uberlândia e perguntei ao pastor Libório, meu amigo, um abração para você, meu querido. Eu perguntei para ele se ele havia ficado ofendido com essa parte da música em que a Aimee diz que o reino virou negócio. E ele, que sustenta vários missionários pelo mundo, ele não ficou. Ele entendeu que a música trata do evangelho dos fariseus, não do genuíno evangelho. É uma crítica às falsas igrejas, é uma crítica a uma atitude que muitas vezes nós podemos ter. Então, não tem nenhum problema. Mas pastor, muitos hereges gostaram da música, isso não seria uma evidência de que ela está completamente errada? Ora, esses mesmos hereges também dizem gostar de Jesus. Jesus então é falso? Já que eles gostam? Não, é que eles distorcem a palavra de Deus. Então a música também pode ser levada. E aqui, segura a questão da Amazônia aí, tá? Então a música também pode ser, essa parte aqui, também pode ser distorcida para o mal. Mas pastor, talvez você não ache que a música deveria ser composta de um modo assim a dizer claramente que não são todas as igrejas? Ora, a música é uma poesia, não é uma pregação exaustiva, não é uma exposição exaustiva de um assunto. Então muitas vezes se comunica as coisas através de símbolos. Como por exemplo, eu acredito que aqui está ali, ó, o evangelho dos fariseus. O reino se tornou um negócio. Onde? No evangelho dos fariseus. Mas tá, mesmo que fosse mais explícito a questão, dizendo, olha, peraí, tem igrejas que são boas e tal, creio que os malignos usariam para atacar a verdadeira igreja de qualquer forma, assim como usam as palavras do próprio Cristo até hoje. Em terceiro lugar, que postou um vídeo em suas redes sociais em defesa de Aimee Rocha, foi o pastor e deputado Marco Feliciano. Preste bastante atenção no que ele falou. A paz do Senhor, povo de Deus. Inúmeras pessoas estão me perguntando o que eu acho sobre uma música que até então eu desconhecia, chamada Evangelho de Fariseus, e então eu procurei ouvi-la. Permita-me lhe falar humildemente o que eu penso. Profetas e poetas têm uma sensibilidade aflorada. Eles enxergam o mundo por outro prisma, outro ângulo. Eles veem o que a maioria não vê e se expressam como podem.
Tentar interpretá-los ou entendê-los não é tarefa fácil, principalmente quando suas palavras e poesias vêm envoltas num manto de mistérios, vêm com mensagens subliminares, com ironias, com tipologias, enfim. Os poetas têm aquilo que se chama licença poética, que seria a liberdade de utilizar construções, prosódias, ortografias, sintaxes não conforme às regras ou ao uso habitual, para assim atingir os seus objetivos, que é expressar aquilo que estão sentindo. A jovem Aimee, através desta música, da poesia, expressou seu pensamento, a sua percepção da fé, a sua visão de igreja odierna ou moderna, e eu a respeito. Respeito sua poesia, respeito sua mensagem, respeito sua licença poética. Os profetas têm o seu jeito próprio de comunicar as suas profecias. Respeito, portanto, também a mensagem profética de alerta, de correção e de reflexão existente na letra dessa música. Sem entrar em qualquer mérito, eu sinto que a cantora convida o ouvinte a fazer uma autocrítica da sua crença, convida ao arrependimento, convida o ouvinte para que enxergue além de si mesmo e reflita sobre Deus, sobre os necessitados, sobre os injustiçados, sobre a natureza, que faça uma reflexão sobre temas reais e atuais. Ficou em quarto lugar o pastor Anderson Silva, que em lágrimas em uma live, defende de forma emocionante o que foi cantado pela cantora e o que ela vive em sua realidade. Cara, assim, a única coisa que eu espero é que todos os pastores que eu amo, que eu respeito, inclusive o pastor Eliseu Rodrigues, sabe? Cara, não se precipitem, voltem atrás, sabe? Ontem demorou pra eu dormir, eu fui dormir umas 3 horas, cara, falando, sabe com quem? Com uma das pastoras que a Aimee ajuda lá no Marajó. Esse é o locus hermenêutico que nós teólogos tratamos na teologia, é o lugar de onde você interpreta as coisas, é o lugar de onde você vê as coisas, sabe? Essa moça escreveu esse lugar de onde ela chora, de onde ela sangra, de onde não só esse João, mas quantas outras crianças, cara, foram violentadas, sequestradas, violadas, levadas para outros paraísos, para tráfico humano. E sabe o que me dói, cara? É que uma moça, sabe? Inofensiva. Porque se fosse eu com essa cara de psicopata, tudo bem, uma moça inofensiva com um violão na mão despertou tão rapidamente os pastores. Mas esses pastores são tão lentos para confrontarem os pastores que carregam os pênis nas mãos. Não poderia deixar de fora o pastor Iago Martins, que gosta de comentar as notícias e polêmicas do mundo gospel. O youtuber ficou em quinto lugar, e observe o que ele tem a dizer. Que é o uso de fariseu como xingamento. Tem uma galera que é meio contra isso. Tem gente que diz que isso é até antissemitismo. Um negocinho, isso é coisa de antissemita, usar fariseu como uma ofensa, um xingamento. Porque, calma lá, vamos devagarzinho. Em todo o Novo Testamento, os fariseus foram tratados como um grupo inimigo de Jesus. Assim como os saduceus também o foram, assim como os mestres da lei também o foram. Ficou mais popular usar fariseu como xingamento ao invés de saduceu, ou ao invés de mestre da lei, porque eles foram o principal grupo do Novo Testamento que se destacou bastante por causa de sua postura de oposição e conflito a Cristo Jesus. Os grandes discursos de Jesus foram contra os fariseus. Ai, vocês fariseus e escribas. Eram discursos muito fortes. Popularizou-se dentro do ambiente religioso usar fariseu como um tipo de xingamento ao problema dos fariseus, que era de hipocrisia, como é descrito em Mateus 23. Eu acho que é problematizar demais esse uso de fariseu, como uma postura, sei lá, que antissemita, o que é que é isso? Aí é loucura de Twitter, gente. Pelo amor de Deus, tá? É uma metáfora bíblica absolutamente possível. É tipo o pessoal que quer dizer que sinagoga de Satanás também é antissemitismo. Usar a sinagoga de Satanás para igrejas hereges, sendo que é uma coisa que João escreve em Apocalipse, falando que aqueles que se diziam judeus, mas não eram na verdade sinagoga de Satanás, porque se opunham aos cristãos. Aí usar isso como se qualquer coisa que seja dita contra o judaísmo, não como etnia e raça, mas como religião, seja antissemitismo. Pelo amor de Deus, não é. Nós somos cristãos, nós não somos judeus, certo? Nós não acreditamos na religião judaica.
Lembrem disso. Na escritura, os fariseus foram um grupo que se levantaram contra Jesus em hipocrisia. De forma muito hipócrita, a principal acusação de Jesus aos fariseus era a hipocrisia dos fariseus. Usar fariseu como uma metáfora para hipocrisia não é muito diferente de usar puritano como uma metáfora para pessoas muito rígidas no comportamento. Por mais que os puritanos fossem um grupo também teológico do passado muito respeitável. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Fique na paz, e até o próximo.